Inteligência artificial, ramo da ciência da computação que desenvolve máquinas e software com inteligência. A inteligência artificial, por vezes mencionada pela sigla em português, IA ou pela sigla em inglês AI, Artificial Intelligence, é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Andreas Kaplan e Michael Ainlein definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de adaptação flexível. John McCarthy, quem cunhou o termo em 1956, numa conferência de especialistas celebrada em Dartmouth College Goodman, Roma, o Eros eletrônico, a define como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. É uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional dos seres humanos de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. Também pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente ou ainda, o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor. O principal objetivo dos sistemas de IA é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. É um conceito amplo, e que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à palavra inteligência. Podemos pensar em algumas características básicas desses sistemas, como a capacidade de raciocínio, aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão, aprendizagem, aprender com os erros e acertos de forma que no futuro agirá de maneira mais eficaz, reconhecer padrões, tanto padrões visuais e sensoriais, como também padrões de comportamento e inferência, capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. O desenvolvimento da área começou logo após a Segunda Guerra Mundial, com o artigo Computing Machinery and Intelligence do matemático inglês Alan Turing, e o próprio nome foi cunhado em 1956. Seus principais idealizadores foram os cientistas Herbert Simon, Allen Neville, John McCarthy, Warren Coulson, Walter Pitts e Marvin Minsky, entre outros. A construção de máquinas inteligentes interessam a humanidade há muito tempo, havendo na história tanto um registro significante de autômatos mecânicos, reais, quanto de personagens místicos, fictícios, construídos pelo homem com inteligência própria, tais como o Golem e o Frankenstein. Tais relatos, lendas e ficções demonstram expectativas contrastantes do homem, de fascínio e de medo, em relação à inteligência artificial. Apenas recentemente, com o surgimento do computador moderno, é que a inteligência artificial ganhou meios de massa crítica para se estabelecer como ciência integral, com problemáticas e metodologias próprias. Desde então, seu desenvolvimento tem extrapolado os clássicos programas de xadrez ou de conversão e envolvido áreas como visão computacional, análise e síntese da voz, lógica difusa, redes neurais artificiais e muitas outras. Inicialmente a IA visava reproduzir o pensamento humano. A inteligência artificial abraçou a ideia de reproduzir faculdades humanas como criatividade, autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Porém, o conceito de inteligência artificial é bastante difícil de se definir. Por essa razão, inteligência artificial foi, e continua sendo, uma noção que dispõe de múltiplas interpretações, não raro conflitantes ou circulares. Visão geral. A questão sobre o que é inteligência artificial, mesmo como definida anteriormente, pode ser separada em duas partes. Qual a natureza do artificial e o que é inteligência? A primeira questão é de resolução relativamente fácil, apontando no entanto para a questão de o que poderá o homem construir. A segunda questão seria consideravelmente mais difícil, levantando a questão da consciência, identidade e mente, incluindo a mente inconsciente, juntamente com a questão de que componentes estão envolvidos no único tipo de inteligência que universalmente se aceita como estando ao alcance do nosso estudo: a inteligência do ser humano.
O estudo de animais e de sistemas artificiais, que não são modelos triviais, começa a ser considerados como matéria de estudo na área da inteligência. Ao conceituar inteligência artificial, presume-se a interação com o ambiente, diante de necessidades reais, como relações entre indivíduos semelhantes, a disputa entre indivíduos diferentes, perseguição e fuga, além da comunicação simbólica específica de causa e efeito em diversos níveis de compreensão intuitiva, consciente ou não. Suponhamos uma competição de cara ou coroa, cujos resultados sejam observados ou não. Se na segunda tentativa der o mesmo resultado que a primeira, então não existiam as mesmas chances para ambas as duas opções iniciais. Claro que a coleta da informação em apenas duas amostragens é confiável apenas porque a quantidade de tentativas é divisível pelo número de opções de resultados prováveis. A verdade é que o conceito de cara ou coroa está associado a artigos de valor, como moedas e medalhas, que podem evitar que as pessoas abandonem o jogo e induzir participantes a acompanhar os resultados até o final. Para manter a disposição do adversário em desafiar a máquina seria necessário aparentar fragilidade e garantir a continuidade da partida. Isso é muito utilizado em máquinas de cassino, sendo que vários apostadores podem ser induzidos a dispensar consideráveis quantias em apostas. A utilização de uma máquina de resultados pode compensar a ausência de um adversário, mas numa partida de xadrez, por exemplo, para que a máquina não precise armazenar todas as informações que excedem a capacidade de próprio universo imaginável, são necessárias fórmulas que possam ser armazenadas para que então sejam calculadas por princípios físicos, lógicos, geométricos e estatísticos para refletir o sistema completo em cada uma das suas partes. Como a integração do Google com Wikipedia, por exemplo. Uma popular e inicial definição de inteligência artificial, introduzida por John McCarthy na famosa Conferência de Dartmouth em 1956 é fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamada inteligente caso fosse este o comportamento de um ser humano. No entanto, esta definição parece ignorar a possibilidade de existir a IA forte. Outra definição de inteligência artificial é a inteligência que surge de um dispositivo artificial. A maior parte das definições podem ser categorizadas em sistemas que pensam como um humano, agem como um humano, pensam racionalmente ou agem racionalmente. Mito sobre inteligência artificial. Pois a inteligência artificial pode funcionar como nosso cérebro. A sigla IA, nas mais diversas áreas, acaba realizando apenas tarefas específicas ao contexto em que é aplicada. Cada sistema criado é limitado a um conjunto de atividades de cada finalidade. Um bot, diminutivo de robot, de atendimento, vai trabalhar com ofertas de produtos, responder a dúvidas, negociar dívidas, mas esse mesmo bot não vai conseguir jogar xadrez ou guiar um veículo autônomo, por exemplo, já que não consegue elaborar estratégias funcionais e sim apenas executar comandos com base em alguma análise de dados relativa à sua função. Um sistema tão complexo e abrangente como o cérebro humano ainda é uma realidade distante. Os extraordinários avanços da neurociência mostram que o ser humano ainda está longe de compreender alguns mistérios do cérebro humano, entre eles, a incrível capacidade de criar, destruir e refinar ideias, ou seja, a criatividade. A IA é mais competente do que as pessoas em tarefas de análise, organização e até resolução de alguns problemas, mas ainda não é capaz de melhorar a si mesma, em diversos campos, e aprender coisas novas sem informações prévias. Grandes empresas já estão trabalhando na chamada Deep Learning, aprendizagem profunda, um dos mais promissores campos da IA, que pretende fazer dos sistemas entidades capazes de aprender evolutivamente. Mas, ainda não é possível, e talvez nunca será, eliminar o fator humano, entre outros pontos, da própria avaliação de progresso dessa disciplina tecnológica. Inteligência artificial eliminará todos os cargos de trabalho. Um sistema que utiliza a inteligência artificial pode armazenar e analisar bilhões de dados, realizar automaticamente tarefas com base nessa análise, fechar acordos, vender, controlar uma linha de produção, etc., mas não é capaz de criar estratégias do zero.
Além disso, tudo que envolve humanização, sentimentos como empatia ou características como dedicação, mesmo em um contexto onde a IA se espalhe, ainda dependerá de uma interação entre o homem e a máquina. Empregos como os conhecemos hoje se transformarão, muitos inclusive deixarão de existir, mas tantos outros novos surgirão. Inteligência artificial mudará o mundo em poucos anos. Apesar de uma grande porcentagem das funções terem parte de seus processos automatizada, nos dias de hoje, menos de 10% das atividades podem ser inteiramente substituídas por tecnologia. Nas indústrias haverá uma ampla troca da mão de obra humana pela força de trabalho de organismos robóticos e programas de computador que possam executar, automaticamente, tarefas repetitivas sem qualquer tipo de adversidade, já que não sofrem com todas as vulnerabilidades que o ser humano detém, como cansaço, riscos de sofrer acidentes e mobilidade, além do fato de não gerar despesas para a organização a não ser com sua manutenção e funcionamento. Porém, como se trata de um ramo da ciência relativamente novo e que está em uma fase de desenvolvimento lenta e gradual, ainda pode demorar para que a inteligência artificial cause algum impacto realmente significativo para as relações dentro da sociedade. Fatos revelados. Agradeci. Se inscreva e deixe seu like. Até mais em outro vídeo.